Olá pessoal, eu sou a Jé e hoje eu vou te contar sobre um assunto que todo agilista vai passar em algum momento da sua carreira, ou melhor, em praticamente todos os momentos da sua carreira. O fato é que nós agilistas precisamos lidar com um item chamado impedimento, blocos, bloqueadores, bloqueios, ou seja, qualquer aspecto dentro do seu fluxo que impeça ou limite o time de continuar com as suas atividades. E você, agilista, como pode ajudar o time a lidar melhor com esse item assustador, não é mesmo? Um bom agilista precisa entender que os impedimentos terão proporções e até significados diferentes ao longo da curva de maturidade dos times. E para eu te explicar isso, eu vou utilizar o modelo de Tuckman. A primeira fase é a formação dos times. Nesse momento, tudo ocorre até que bem, o time não entende muito bem o que é impedimento, mas a meta da sprint não é atendida. Nesse ponto, o agilista precisa começar a orientar o time a reportar os impedimentos. No Storm, ou no bom português, o pau quebrando, tudo é impedimento. O time ficou lá 30 minutos para ler um e-mail que o PO mandou, é impedimento. A luz acabou e o computador do dev desligou, é impedimento. Nesse momento, toda desculpa é classificada como impedimento. E o agilista precisará ter muita paciência e atuar como mentor no time. Na fase de norming, o time já começa a viver a vida como ela é. Os impedimentos serão mais pontuais e será necessário uma maior liderança e negociação do agilista. Ou seja, o time já consegue resolver quase tudo e quando ele disser que tem um impedimento, o agilista não tem mais tempo de ser um mentor, mas sim de ser um removedor. Na próxima fase, que é o performing, o time já está voando, quase não se vê impedimento, pois o time já conhece muito bem os processos, as pessoas e articula muito bem a resolução de problemas, ficando para agilista os obstáculos que envolvem negociação, ego, politicagem. Agora que você já sabe a relação maturidade do time versus impedimento, eu vou te contar algumas dicas para você e seu time lidar melhor com os bloqueadores do seu fluxo. Eu gosto muito de classificar os blockers segundo sua natureza. É interno ou é externo? E o que seria isso, Jé? Os blocos internos, obviamente, são aqueles que impedem o seu fluxo de trabalho, mas são resolvidos pelo próprio time. Como, por exemplo, uma indefinição de uma regra de negócio, ou uma indefinição técnica, ou está faltando ali uma dependência de design, está faltando ali um protótipo de tela. Já os blocos externos são aqueles que dependem de um outro time, de uma outra equipe para serem resolvidos. E isso vai depender de empresa para empresa. Se, por exemplo, na sua organização você tem um time de infraestrutura dedicado e aí você está com uma história que precisa de um recapacity, de ter mais recursos ali para sua aplicação e você precisa acionar esse outro time. Ou se você está ali com uma história que precisa de uma autorização do departamento jurídico ou do departamento legal, são exemplos de blockers externos. Essa classificação é importante para você olhar com o time para esses bloqueadores, por exemplo, numa sessão de retrospectiva e fazer as seguintes análises com a equipe. Quanto tempo a história passou bloqueada? E aí, abre parênteses, você sabe fazer isso? No Gira, por exemplo, você pode utilizar a flag. Ao colocar essa marcação na história, o Gira grava essa informação no histórico e aí você passa a saber quanto tempo a história passou ali bloqueada. Você pode extrair essa informação de forma automatizada através de plugins ou utilizar o bom e velho Excel. Uma outra forma também é de criar uma subtarefa dentro da história chamada de subblock. Esse subitem vai representar o seu bloqueio e enquanto ele estiver ativo dentro da história, é o tempo que a sua história passou bloqueada. Agora, lembra de dar um like se você ainda não curtiu esse vídeo, porque com esse dado, quanto tempo a história fica bloqueada, você pode criar análises e levar para a discussão com o time. Você pode montar um gráfico e apresentar a frequência com que impedimentos aparecem na equipe. Na equipe nós temos uma frequência de 2 blockers por semana ou 2 blockers por sprint. Você também pode criar uma métrica, tempo médio entre bloqueios.
De 2 em 2 dias na equipe aparece algum impedimento, por exemplo, você também pode começar a categorizar com seu time a causa raiz do impedimento. Por exemplo, um impedimento interno cuja causa raiz é a ausência de conhecimento. O time começou a trabalhar com uma tecnologia nova, uma história começou a ser executada na sprint, mas o time não tem conhecimento suficiente sobre essa arquitetura. Um outro exemplo pode ser um impedimento interno cuja causa raiz é definição e design. Nós podemos ter outros exemplos, como um bloqueio externo cuja causa raiz é dependência do time de infraestrutura, ou um bloqueio externo cuja dependência é do time jurídico, por exemplo. Pessoal, olha então que mágico! Com a natureza dos impedimentos interno e externo e as categorias que você criou com o time para a causa raiz, você vai começar a enxergar padrões do tipo: quais são os tipos de bloqueadores que mais aparecem no meu fluxo? A partir de agora, você vai conseguir mapear melhor os seus impedimentos com o time e criar planos de ação para impedir que eles aconteçam novamente, ou simplesmente aceitá-los. Deixar mais claro para a liderança que quando acontecer, por exemplo, um impedimento externo com dependência do jurídico, o time levará em média 5 dias para poder resolvê-lo. E como você sabe disso? Porque você começou a medir. Valeu, pessoal! Até o próximo Já Te Conta!